E o Flamengo fez proposta oficial por John Arias, o Fluminense teve sua oferta recusada e o Palmeiras está com um caminho livre para contratar o meio atacante colombiano. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o futuro do meio atacante e fala também sobre a tentativa rubro-negra de contratar Darwin Núñez. Preciso te atualizar se Gustavo Scarpa ainda pode virar reforço do São Paulo. Gustavo Velasquez, zagueiro paraguaio, interessa ao Cruzeiro? Sim ou não? Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças, Danilo, volante do Botafogo, de novo na mira do Palmeiras, Carlos Vinícius impressionando no Brasileirão e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, dica dessa quarta-feira bateu. Tô tão confiante nessa quinta-feira que tô fazendo uma fezinha bastante alta. Preciso da vitória do Al-Sadd no Catar, da vitória do Al-Ahly na Arábia Saudita e da vitória do Sporting em Portugal. Fui nos muito favoritos do dia e a odd é de 1,80, a gente praticamente dobra o valor da nossa fezinha para você pegar o bilhete pronto. Exatamente como eu estou sugerindo, basta clicar no link do comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco avançou na contratação de um volante. O nome segue sendo mantido em sigilo para evitar qualquer tipo de concorrência, especialmente no Brasil. A ideia é que esse atleta seja contratado e fechado até o fim de semana. Bora falar sobre o Santos, torcida muito irritada depois do empate em 1-1 contra o São Paulo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. São 7 jogos seguidos sem vitória. Pressão em cima do presidente Marcelo Teixeira, de Alexandre Matos e também de Juan Pablo Vojvoda, que pelo menos por enquanto continua. Para completar o giro de notícias, registrar que o Corinthians deve ter time reserva para o confronto contra o Capivariano na noite dessa quinta-feira, válido pelo Campeonato Paulista. O Corinthians não jogou o Paulistão no fim de semana por conta da Supercopa do Brasil. A ideia de Dorival é poupar seus atletas, até porque tem clássico no fim de semana. João Pedro Choca pode ser uma das novidades, zagueiro que foi reprovado nos exames médicos no Torino. Só para completar o giro de notícias, registrar que eu descobri as condições para a venda da SAF do América Mineiro. Os investidores se comprometeram a colocar 800 milhões de reais ao longo de 10 anos, além de quitar os 187 milhões de reais de dívida. Tem ainda mais 20 milhões de reais para a reforma do CT e 13 milhões de reais para a construção de um museu no Independência. E Corinthians, Palmeiras e São Paulo devem estar bastante arrependidos de não terem contratado de graça Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem média de gols espetacular com a camisa do Grêmio. Até aqui foram 20 gols em 22 partidas na atual temporada, 8 jogos e 8 gols marcados pelo tricolor. Foi o Carlos Vinícius quem fez 3 dos 5 gols na vitória do Grêmio na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo, 5-3 na Arena Gremista. Só para refrescar sua memória, Carlos Vinícius estava livre do Fulham e foi oferecido para São Paulo, para Corinthians e para Palmeiras. Os 3 clubes entenderam que a pedida do staff do jogador era muito alta. Carlos Vinícius queria receber pouco mais de R$1 milhão por mês para que o negócio fosse fechado. O único que acreditou no potencial do Carlos Vinícius foi o Grêmio, que certamente está super contente com o centroavante. Repito, ele chegou sem custos à Arena Gremista, em troca de salário, direitos de imagem e luvas, pacote que gira na casa de R$1.200.000 por mês, candidatíssimo à artilharia do Campeonato Brasileiro de 2026. Bora falar agora sobre Danilo, volante revelado no Palmeiras, foi alvo de nova proposta alviverde. Nessa quarta-feira, o Palmeiras procurou o Botafogo e sugeriu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Vale contar que John Textor chegou, por meio das suas redes sociais, a negar essa proposta, tratando ela como um fake news. Posso assegurar, depois de ouvir partes envolvidas no negócio, que sim, existiu a oferta. É a segunda tentativa do Palmeiras em fechar com o Danilo em poucos dias. Na semana passada, Danilo e Palmeiras chegaram a cogitar que o atleta fosse à justiça para pedir a quebra do contrato no Botafogo, saindo livre. Na oportunidade, o Botafogo lhe devia 3 meses de direitos de imagem, além de fundo de garantia. Para não perder o jogador, o Botafogo se apressou, fez o pagamento dos atrasados e o Danilo não conseguiu ir à justiça. Enquanto isso, dentro de campo, o volante está deitando e rolando. Só 24 anos de idade,
4 gols marcados em 2 partidas no Campeonato Brasileiro. Ele divide a artilharia do torneio com Carlos Vinícius. Fez 2 gols na vitória por 4-0 contra o Cruzeiro. Na semana passada, fez mais 2 gols na derrota do Botafogo por 5-3 para o Grêmio na Arena Gremista. Importante registrar que o Danilo está feliz no Botafogo, apesar de todos os atrasos. A relação dele com o Martim Anselmi é espetacular. Novo técnico do Botafogo tem feito o Danilo jogar uma função mais avançada, o que permite que o seu futebol apareça. O grande ponto é que John Textor, o acionista e dono do Botafogo, não tem cumprido com os acordos com seus representantes e também em relação a pagamento de luvas. É isso que incomoda demais o jogador. Quero falar agora que o São Paulo desistiu da contratação de Gustavo Scarpa. Foram 2 investidas desde a virada do ano. A primeira delas, uma proposta para que o Scarpa fosse emprestado com opção de compra. O Atlético descartou na hora. Mais recentemente, o São Paulo procurou dirigentes atleticanos sugerindo uma troca, mas não houve um consenso entre dirigentes dos 2 clubes sobre quais jogadores poderiam ser envolvidos nessa negociação do Scarpa. Diante desse cenário, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do jogador de 31 anos de idade, que não consegue engrenar sob o comando de Jorge Sampaoli. Na derrota do Galo por 1-0 para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, em Bragança Paulista, mais uma vez o Scarpa entrou apenas nos minutos finais, jogou 19 minutos. No Campeonato Brasileiro, depois de 2 rodadas, ele soma apenas 44 minutos. São 5 jogos no ano, nenhum gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 3, titular em 2. Importante contar que no Campeonato Brasileiro, apenas 48 minutos em campo. Você gostaria do Scarpa no seu time no coração? O que pensa sobre o meio atacante? Importante registrar que o Galo só topa negociá-lo, recuperando praticamente todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da sua compra junto ao futebol internacional. Quero responder agora se Gustavo Velasquez, zagueiro paraguaio de 34 anos de idade, interessa ao Cruzeiro, nome que repercutiu bastante nas redes sociais de torcedores cruzeirenses nas últimas horas. O Cruzeiro assegura que não vai contratar o Velasquez, o nome foi sugerido, mas não agradou. 34 anos de idade, já veterano, reta final de carreira, havia sido contratado na temporada passada pelo Cerro Porteño. Antes passou pelo News Old Boys, além de defender 2 clubes no México, o Juárez e o Lobos. 11 jogos pela seleção do seu país, 1 gol marcado. Importante registrar que o Cruzeiro ainda nem se decidiu pela contratação de um defensor. Isso porque Vidalba está praticamente recuperado de lesão e o Jonathan Jesus vai precisar de mais 2 meses para voltar a campo. O Cruzeiro está de olho no mercado em busca de alternativas para tentar melhorar seu elenco. Em relação à zaga, a definição sobre contratar ou não vai depender também das oportunidades que possam aparecer para o sistema defensivo. E essa história de que Darwin Núñez, jogador da seleção uruguaia e ex-Liverpool, foi sondado pelo Flamengo. O jornalista Renan Moura afirma que o rubro-negro tentou contratar o atacante, que hoje pertence ao Al Hilal. Posso assegurar que não existe nenhuma chance dessa história avançar. Embora o Darwin Núñez esteja bastante incomodado com sua situação na Arábia Saudita, ele disputava a posição com o Marcos Leonardo e acaba de receber a notícia de que Benzema foi contratado. São 3 centroavantes para uma única posição. Importante dizer que o Darwin Núñez não cabe no Flamengo por conta das condições financeiras e porque o atleta não pensa em voltar para a América do Sul. Primeiro, registrar que quando comprado do Liverpool, ele havia custado 53 milhões de euros. Não bastasse essa cifra enorme, tem o fato de seu salário ser de algo na casa dos 8 milhões de reais por mês. Se o Darwin Núñez sair da Arábia Saudita, será para voltar para o futebol europeu, completamente descartada a chance de jogar na América do Sul. E Marcos Leonardo, Nicola, ele pode pintar no Flamengo? Aí há um problema que precisa ser resolvido com o Felipe Luiz. O brasileiro também cogita deixar o time saudita depois da chegada do Benzema. E a questão envolve o fato de Felipe Luiz entender que o Marcos Leonardo tem características muito similares à do seu atual centroavante, o Pedro. O Flamengo busca um atacante, um 9, mas que saia mais da área, que tenha mais mobilidade. Na visão do Felipe Luiz, não é o caso do Marcos Leonardo. Então, para que houvesse avanço nas tratativas com o atacante do Al Hilal, haveria necessidade de convencimento do atual treinador rubro-negro. Por falar no Flamengo, coisas não têm funcionado bem. Nessa quarta-feira, outro tropeço, empate 1-1 contra o Internacional em pleno Maracanã. O Inter sai na frente com um golaço do Borré. No segundo tempo, em cobrança de pênalti, o Arrascaeta empata o jogo. São 8 partidas na atual temporada, com 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas.
pior sequência de resultados do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz. E a torcida pediu garra e xingou alguns dos atletas. Quero falar agora sobre John Arias. E o caminho está livre para que o Palmeiras o contrate nas próximas horas. Antes, porém, uma série de novidades. Primeira delas, o Flamengo sinalizou com uma proposta de 23 milhões de euros ou 143 milhões de reais para a contratação do meio atacante colombiano. Foi diante dessa proposta que o Palmeiras precisou aumentar sua oferta para 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais. Foi essa a oferta que o Wolverhampton aceitou e que foi levada ao Fluminense. O Flu tinha até essa quarta-feira para cobrir a proposta. Essa possibilidade de cobrir a oferta estava acertada quando da venda do Arias do Fluminense para o Wolverhampton. O Flu não conseguiu alcançar os 25 milhões de euros e ofereceu ao time inglês 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton acabou recusando. E sem Fluminense e Flamengo na parada, dá para dizer que tudo se encaminha para que o Arias vire reforço muito em breve. Importante contar que o Arias se recusou a jogar no Flamengo. Ele entende que pela relação que construiu com o Fluminense, seria uma traição jogar no grande rival da cidade. É também por isso que o Palmeiras espera e tem enorme otimismo em relação a esse anúncio de um jogador extremamente qualificado, embora que não tenha dado certo no futebol inglês. Para completar, contar que o Palmeiras fez 5-1 no Vitória, na noite dessa quarta-feira, na Arena Barueri, colocando fim a uma sequência de 2 jogos sem vitória. Havia empatado com o Atlético Mineiro na estreia do Brasileiro e perdido com seu time reserva para o Botafogo em Ribeirão Preto pelo Paulistão. O grande lance da noite dessa quarta-feira, além da goleada bonita por 5-1, com gols de Murilo, Gustavo Gomes, Maurício Alan e Sousa, foi a presença bem pequena de público. Pouco menos de 9 mil pessoas foram à Arena Barueri. E você, o que pensa sobre John Arias no Palmeiras? Vai dar certo? Você gosta do nome? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.